E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A notícia caiu como uma bomba no coração da torcida. Ninguém estava preparado. Nas arquibancadas, nos grupos de mensagens, nos bares e até nos corredores dos estádios, o clima era o mesmo: perplexidade. A notícia que chegou naquela tarde arrastou o chão debaixo dos pés de uma nação apaixonada, deixando apenas silêncio e olhares perdidos. Em poucos minutos, a torcida inteira estava em estado de choque. Tudo começou com um rumor sussurrado por insiders. Poucos acreditaram de início. Parecia improvável, quase uma mentira cruel inventada por rivais para desestabilizar. Mas bastou a confirmação oficial para o mundo parecer parar. As lágrimas começaram a escorrer antes mesmo da leitura completa do comunicado. O sentimento era unânime: incredulidade. A notícia não era apenas inesperada, era também devastadora. Um nome amado, um símbolo do clube, alguém que vestia a camisa como se fosse pele, anunciava o adeus, não aos gramados, mas ao próprio clube. As razões ainda eram nebulosas, e isso só aumentava o desespero. Por que agora? Ecoava como mantra desesperado entre os torcedores. As redes sociais se tornaram uma espécie de velório coletivo. Milhares de comentários, fotos antigas, vídeos de lances inesquecíveis e homenagens emocionadas dominaram os feeds. Emojis de coração partido, frases em caixa alta e um silêncio digital que gritava mais alto que qualquer protesto. Era o luto de uma torcida inteira. No centro da notícia, estava um ídolo. Um desses que não se fabricam, que surgem uma vez por geração. Seu olhar comprometido, sua vibração em campo, suas declarações apaixonadas após cada vitória. Ele era mais do que um jogador. Era um elo entre a arquibancada e o gramado. Agora, tudo isso virava lembrança. E a lembrança doía. Famílias que passaram gerações torcendo juntas se abraçavam em silêncio. Pais que ensinaram aos filhos a amar o clube através daquele jogador agora tentavam explicar o que nem eles entendiam. Nas escolas, nas praças, até nos noticiários da noite, o assunto era um só: o impacto devastador daquela decisão. Ninguém conseguia falar de outra coisa. O vestiário, dizem, foi tomado por um clima fúnebre. Colegas de equipe teriam chorado. O técnico, visivelmente abatido, cancelou entrevistas. A diretoria limitou-se a um comunicado protocolar, o que só aumentou a fúria da torcida, que queria explicações, queria saber o que houve, queria impedir o inevitável. Mas o inevitável já estava em curso. Em frente à sede do clube, a torcida se aglomerou espontaneamente. Com bandeiras, camisas, faixas improvisadas e olhos marejados. O canto que antes era de guerra, agora era lamento. "Fica, por favor", gritavam aos prantos. Mas o silêncio da janela apagada no segundo andar dizia mais que 1000 palavras. A saída era real. Na rádio esportiva da cidade, a programação foi interrompida. Abriram o microfone para a torcida. Choros ao vivo. Desabafos. Gritos engasgados. Até quem criticava o jogador em dias ruins agora implorava por sua permanência. Era como se todos tivessem percebido, tarde demais, o tamanho da falta que ele faria. Enquanto isso, o próprio protagonista da notícia mantinha-se em silêncio. Nenhum vídeo, nenhum post. Apenas uma ausência que doía. Isso deixava espaço para todo tipo de especulação. Foi traído pela diretoria? Está doente? Houve algum problema pessoal? Nada era claro. E a angústia só crescia. Alguns tentavam racionalizar. Diziam que o clube seguiria. Que novos ídolos surgiriam. Mas ninguém conseguia falar isso sem a voz embargar. Era impossível olhar para o futuro com otimismo quando o presente doía tanto. E por mais que outros jogadores chegassem, nenhum teria o mesmo brilho, o mesmo vínculo. As lojas do clube notaram algo estranho: a camisa do jogador começou a esgotar. Como se a torcida quisesse agarrar um pedaço dele antes que fosse embora.
Era uma forma desesperada de dizer: você sempre será um de nós. As crianças seguravam as camisas como se fossem escudos contra a tristeza. Nas quebradas, nos condomínios, nos campos de pelada, o assunto reinava absoluto. Até quem não torcia para o time reconhecia: o futebol perdia algo precioso. Porque certos jogadores ultrapassam a lógica do esporte. Eles se tornam parte da identidade de uma cidade. E quando vão embora, levam parte dela junto. Dias depois, um vídeo surgiu. Ele, visivelmente emocionado, tentava explicar sua decisão. Falava de respeito, de amor eterno ao clube, mas também de limites pessoais. Meu corpo está aqui, mas meu coração ficará para sempre com vocês, disse, com voz trêmula. Milhões de visualizações. Milhares de comentários. E mais lágrimas. A torcida segue atonita. Ninguém sabe como será o próximo jogo. Se vai ter festa ou luto. Se os cantos serão de apoio ou saudade. Só se sabe de uma coisa: algo mudou para sempre. Uma página foi virada, e atrás dela ficou uma das histórias mais emocionantes que esse clube já viveu. O que você achou dessa decisão? Acredita que ele deveria ter permanecido, mesmo enfrentando dificuldades? Ou entende sua escolha? Deixe seu comentário. Queremos ouvir a voz da arquibancada. Porque o clube é feito de histórias, mas são os torcedores que as mantêm vivas. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! A cidade parece ter perdido suas cores desde que a notícia se espalhou. As ruas estão mais silenciosas, os bares com TVs desligadas e os vendedores de camisas, desolados. É como se o coração pulsante de uma comunidade apaixonada tivesse sido arrancado sem aviso. O futebol, que tantas vezes serviu de refúgio e alegria, agora é sinônimo de vazio. Nas periferias, onde o amor pelo clube é visceral, a comoção é ainda mais intensa. Crianças que imitavam o jogador nos campinhos de terra agora olham para o céu, tentando entender por que o seu herói foi embora. Ele era um dos nossos, dizem os moradores, com a voz embargada. O sentimento é de abandono, como se algo precioso lhes tivesse sido tirado. Alguns torcedores organizaram homenagens espontâneas. Em um gesto tocante, colaram cartazes com fotos, frases de apoio e agradecimento em muros próximos ao estádio. Velas foram acesas. Teve até quem levou instrumentos e tocou a música que costumava embalar seus gols. A emoção estava estampada em cada rosto. Não era apenas um jogador partindo, era um pedaço da alma do clube. A imprensa, por sua vez, entrou em estado de alerta. Programas esportivos abriram espaços especiais para discutir o impacto da saída. Comentaristas tentavam manter a racionalidade, mas muitos não escondiam a emoção. É um dos maiores choques que já vi no futebol brasileiro nos últimos anos, disse um deles, visivelmente emocionado ao vivo. A dor da torcida se intensificou quando começaram a surgir informações sobre propostas rejeitadas pelo clube. Segundo fontes próximas ao jogador, ele teria tentado renegociar, se readequar, mas não encontrou receptividade. Isso acendeu a revolta nos corações tricolores. Eles deixaram ele ir embora, escreveram milhares nas redes, em tom de indignação. Alguns companheiros de equipe quebraram o silêncio e se pronunciaram. Mensagens de carinho, gratidão e até confissões de que o vestiário não será o mesmo sem ele. Você foi mais que um colega, foi um líder silencioso, um irmão em campo, escreveu um dos meio-campistas. O impacto não foi apenas técnico, foi humano. Mesmo torcedores rivais se manifestaram. A grandeza do atleta transcendeu rivalidades. Comentários de respeito e solidariedade foram vistos nos perfis oficiais do clube. Era impossível ignorar o tamanho do baque que sua saída causava. O futebol perde quando jogadores como ele se vão, disse um torcedor adversário. A relação entre torcida e diretoria, que já não era das mais pacíficas, azedou de vez. Protestos foram convocados, faixas com mensagens diretas começaram a ser vistas nos treinos e nos arredores da sede. A exigência era clara:
transparência e respeito com quem sustenta o clube, a torcida. A mágoa se transformava em ação. Por outro lado, surgiram rumores de que o jogador poderia voltar no futuro, quem sabe como dirigente ou em uma despedida oficial. Essa esperança, por menor que seja, virou o novo combustível da arquibancada. Porque o torcedor é feito disso, sofre, chora, se desespera, mas nunca deixa de acreditar no reencontro. Até que esse dia chegue, a ausência será sentida em cada escanteio, em cada cobrança de falta, em cada gol que deixar de ser comemorado com aquele gesto que só ele fazia. O estádio continuará cheio, os gritos continuarão ecoando, mas no fundo de cada torcedor ficará o eco de uma saudade que não tem data para passar. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.